Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Daniel Miorim e esse é o Escola Austríaca e Filosofia. E hoje, uma aula. Se você recebeu esse vídeo, se você é uma pessoa, um estatista que recebeu esse vídeo, alguém te enviou esse vídeo com a intenção de te despertar, woke, de uma situação. Te despertar do controle de preços. O controle de preços é uma crença profundamente enraizada na mente popular. Toda vez que nós temos uma calamidade, as pessoas que entendem o porquê o controle de preços não deve existir no dia a dia, rapidamente esquecem disso e defendem ativamente o controle de preços, o estado de emergência, defendem ativamente que o Estado tudo possa fazer para lidar com essa calamidade. Foi assim nos eventos de 2020, onde tivemos um vírus, em 2020. É assim hoje no Rio Grande do Sul. E esse entendimento do porquê as pessoas fazem isso está profundamente relacionado ao porquê as pessoas clamam o Estado. Porque elas mesmas não entendem os fenômenos por meio dos quais o mercado poderia resolver. Ao meu ver, Daniel, eu acredito com todas as palavras que nós optamos pelo Estado por não sabermos, é um conhecimento que nos falta, como isso poderia ser feito de outra forma. Como nós acreditamos que essas pessoas são imbuídas de um conhecimento específico superior ao do homem comum, então nós delegamos a eles essa possibilidade. Inclusive, a possibilidade de definir qual é o preço justo a ser pago por uma determinada mercadoria em uma situação de calamidade. Primeiro, nós precisamos olhar para o lado do fornecedor. Vamos enxergar um minuto o lado do fornecedor. Mas antes, preste atenção. Eu sou parte disso aqui, ó, alta linguagem. Tem um clube anticomunista esperando você. Uma formação que está esperando você. Eu quero ser seu professor. Você vai aprender escola austríaca comigo. Nós estudaremos os melhores autores em escola austríaca. O link está aqui na descrição. E só dessa vez, para inaugurar o canal, nós teremos um cupom de R$350 aqui embaixo. O preço já subiu, já estamos pagando R$ 997 para ser alunos. E vocês, exclusivamente, pagarão R$ 657 pelas próximas 24 horas. E eu, Daniel, terei o maior orgulho de dar a cada uma das pessoas que está no Rio Grande do Sul e foi afetado por essa tragédia o acesso livre do curso, pelos próximos 3 anos, é lógico, ele não pode garantir, o acesso livre do curso, do Clube Anticomunista, para todos os afetados. Então, se você quer aprender alguma coisa, se eu puder lhe ajudar em alguma coisa que seja possível, não deixe de me procurar. Contato@altalinguagem que disponibilizamos para você. Vários dos meus alunos foram afetados. E eu me compadeço profundamente dessa situação. É importante entender, entretanto, que se compadecer não é ignorar as leis econômicas. E que nós precisamos efetivamente entender como o mercado é capaz de lidar com esses elementos. Dito isso, vamos ao vídeo. Comecemos pela opinião da Igreja Católica sobre o fenômeno. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque ontem eu vi o texto, e é lógico que a opinião de um Papa não é a opinião efetiva da própria Igreja, mas ela possui um tom claro de advertência, do Leão XIII dizendo: se eu tivesse de me pronunciar sobre qualquer aspecto de um problema econômico vigente, estaria interferindo na liberdade dos homens lidarem com seus próprios afazeres. Veja, Leão XIII, aquele que tem uma perspectiva sobre a propriedade privada, em termos que ela é sagrada, mas deve ser orientada para o bem comum. Ele não dizia ativamente como as pessoas deveriam agir. Ele não acreditava que a igreja pudesse impor um sistema, um controle de preços. É muito claro isso. Existe um ímpeto significativo
por parte daqueles que tentam impor uma visão católica sobre o problema, que a própria Igreja Católica não está saindo para impor. Nós não estamos vendo o Papa dizendo, controlem os preços. Nós não estamos vendo os padres, os bispos dizendo, controlem os preços. Por quê? Porque você fala em nome da ordem social católica e os padres e bispos não. Sabe por quê? Porque o padre é uma pessoa formada em filosofia, em teologia. Quando ele aponta determinada coisa nesse nível, se espera um certo nível de discussão. E não se há um mecanismo que poderia nos fornecer uma maneira de saber qual o melhor preço nessa ocasião. E a igreja jamais se comprometeria fornecendo um preço que não fosse o adequado para a necessidade. A igreja poderia incorrer no risco de fazer o mal? Não! Seria imprudente da parte dela. Então por que você não está na mesma? E veja, até conversei com meu amigo Maurício aqui, meu querido operador. Há uma questão muito simples aqui tratada. Não é que nós estamos dizendo que alguém deva subir os preços. Nós estamos dizendo que ela pode fazê-lo. Que ela quem deve analisar efetivamente se deve ou não subir o preço. E que eu não posso fazer um juízo a priori. O que é um juízo a priori? Um juízo antes sequer do fato acontecer. Que decida qual o preço justo e qual não é. Quem descobre o preço no mercado é o empreendedor. E para mim é muito claro, então, que a Igreja Católica não é um argumento para o controle de preço nesse caso. Sigamos para o segundo argumento. Argumento 2. É extremamente importante olhar do lado do fornecedor. Aquele que fornece água. Digamos que ele tenha 10 caixas de água. Digamos que essas 10 caixas de água sejam suficientes para alimentar cerca de 50 pessoas. Em virtude da tragédia, 400, 500 pessoas precisam ser atendidas. Digamos que ele mesmo tenha tido uma perda significativa em virtude do processo das enchentes. Como é que ele fará o dinheiro diferencial para atender as outras 450 pessoas? Quem fala em controle de preços pensa no consumidor mais imediato. E o que vem depois? E o estoque de clientes? Como eles serão atendidos? E as condições de compra daquele produto? Um determinado produto foi comprado no mercado, indo até a rua. Agora você precisa trazer um helicóptero para trazer esse produto. Quão mais caro ele ficou? É preciso entender que, do ponto de vista do fornecedor, o estoque dele dificilmente será adquirido ao mesmo preço. É importante entender que, do ponto de vista do fornecedor, ele provavelmente perderá uma parte significativa da sua clientela. Você não sabe, por exemplo, quais são os custos fixos que esse indivíduo tem que ele não poderá arcar depois. Do ponto de vista do fornecedor, você não sabe se o estoque que ali está não seria comprado integralmente por um comprador caso ele estivesse no preço de R$2. Vamos raciocinar objetivamente. É muito mais barato comprar o estoque inteiro se a água é R$2 do que se ela é 30. Do ponto de vista de cada indivíduo, é muito melhor eu ter uma água de R$30 do que o estoque estar todo comprado na mão do indivíduo que comprou a R$2. É preciso entender efetivamente que essa lógica leva ao controle total da sociedade. Porque é muito simples, vamos raciocinar. Se esse indivíduo não pode comprar em estoque, ele não pode fazer doação, não pode fazer voluntariedade. Você precisa decidir, você precisa impor uma corte marcial sobre ele. Por quê? Porque você está impondo quanto pode ser comprado, em que quantidade e que forma. Se você decidiu que a vida econômica dele não pode mais ser aferida, esse indivíduo vai começar o quê? A ter incentivos para roubar. Esse indivíduo vai começar a ter incentivos para fazê-lo de qualquer forma. De pagar alguém efetivamente para fazê-lo. Por quê? Porque ele está pensando no bem-estar de sua família. O aumento do preço comporta isso e impede esse tipo de ação. Porque é a primeira coisa que as pessoas percebem no mercado. Primeira coisa que
que as pessoas percebem no mercado é o aumento generalizado de pessoas comprando 4, 5, 6 caixas. Então vamos raciocinar quanto a mais de estoque sobra para cada família comprar nessas circunstâncias. É preciso entender isso. Se a gente não entende isso, a gente não consegue sequer compreender o que está acontecendo. O fornecedor, nesse caso, tem poucas opções. O fornecedor realmente só tem... Ele pode abaixar os preços, ou ele pode manter os preços, ou ele pode subir os preços. Os custos dele subiram e vocês estão obrigando alguém que muito provavelmente teve a vida afetada pela enchente a tomar uma decisão econômica, a fazer uma doação, coisa que vocês jamais fariam. Veja, vocês jamais fariam isso. Vocês jamais diriam a alguém, como assim você não doou? Deixe-me ir até a sua casa e lhe obrigar a doar. Jamais faria isso. Então por que você acha razoável ir ao teu negócio dele e dizer, você que subiu os seus custos, doe para a causa? Sabe por quê? Não existe moralidade numa doação compulsória. Isso significa que eu estou dizendo que as pessoas não devem buscar doar? Não! Não significa isso. Só que eu não conheço os motivos pelos quais ele está tomando essa decisão. É impossível conhecer a todos. É impossível determinar quem pode e quem não pode subir o preço. É impossível determinar a moralidade desse ato. Dessa forma, porque o produto per se não é ilegal. Ah, mas o Código do Consumidor impede. Meu querido, se você acredita que a lei é fundamentada por aquilo que o Código do Consumidor define, você me define logicamente essa estrutura. Porque não tem nada no Código Jurídico Brasileiro que permita, em todas as instâncias, Código Civil, Código Penal, Constituição, Direito Comercial, não existe nada que defina todas as circunstâncias nas quais uma lei é estabelecida. A Bíblia, ela tem uma beleza porque ela foi a única que conseguiu efetivamente categorizar todas as situações humanas. Isso é uma beleza bíblica. A Bíblia realmente conseguiu fazê-lo. Todas as situações humanas estão lá. No Código Civil brasileiro, ele ainda não se tornou inspirado por Deus. Ele ainda não tem essa habilidade. Ele não conseguiu comportar todas as situações possíveis. A aplicabilidade dele e nada é a mesma coisa. Não pode definir a moralidade, porque sequer pode expressá-la. Nós estamos tão atrasados em relação ao nosso sistema legal que nós tentamos fazer uma moralidade de casos previstos e essa moralidade de casos previstos é impossível. É por isso que os precedentes são tão importantes. Mas o que nós temos hoje no Brasil não comporta, nem comporta sequer essa discussão. A moralidade que nós temos hoje no Brasil nem sequer comporta essa discussão. É um absurdo. Entender isso nos leva, então, ao argumento 3. Sobre a moralidade do comerciante. Isso é muito importante. Muita gente fala do comerciante explorar os outros. Isso é uma coisa irracional. Aquele que acredita nisso, acredita efetivamente que o valor não é subjetivo. Não existe exploração. No momento em que duas pessoas consomem um determinado produto, elas trocam o produto, um pelo dinheiro, o outro pela mercadoria, os dois saem melhor do que eles entraram. Senão essa transação não teria acontecido. Aqueles que enxergam o lucro como um setor exploratório não identificam que aquela região continuará a existir e que o dinheiro que está ali no comerciante será a riqueza que irá para outras regiões. Não identifica que aquele dinheiro continuará a circular. Que o dinheiro não ficou parado, até mesmo quando está na conta bancária dele. Aquele dinheiro irá, de fato, circular na economia. Essas pessoas tratam a economia como um jogo de soma zero. Eles acreditam que o aumento do saldo de caixa desse indivíduo faz com que ele efetivamente explore os outros. O mero fato de um indivíduo ter um saldo de caixa maior do que o meu torna-o explorador. Só que isso não é verdade. Se o dinheiro dele estiver parado no banco, o banco está, de fato, fazendo investimentos na região. Se o dinheiro dele estiver parado na conta dele, se você sabe o mínimo de oferta e demanda, aquele dinheiro se tornou mais escasso. E o valor do dinheiro total das pessoas aumentou.
Então, todo ganho que você der a ele efetivamente vai aumentar proporcionalmente a riqueza. Ou esse indivíduo estocou e não participou, não atrapalhou, ou esse indivíduo estocou para investimentos e esses investimentos estão sendo revertidos em riqueza. Não existe uma outra alternativa. Portanto, o aumento do estoque, o aumento do saldo de caixa de um determinado indivíduo beneficia em muito a produção de riqueza da sociedade. Conseguiu entender? Eu sei que não. Uma pessoa que defende controle de preço talvez não entendesse isso. Mas você é muito objetivo contigo. Não existe prejuízo social. O que você trata como prejuízo social é uma transação que você não gosta. Mas que aquelas duas pessoas, por necessidade, mesmo que um pouco contrariadas, fizeram. Por isso, falar da moralidade dessa transação, sem que o produto e os meios pelos quais essa transação ocorra sejam imorais, é por si só um impropério. Não é isso? Não é absurdo pensar dessa forma? E aí eu preciso perguntar, uma pergunta muito objetiva. Há quem possa afirmar de uma forma ou de outra, saber os verdadeiros fins que o dinheiro deveria ter? Há quem possa afirmar de uma forma ou de outra aonde deveria estar o dinheiro? Porque essas pessoas, elas querem defender capitalismo e socialismo de emergência. E depois? E o objetivo aqui é entender. Vocês acreditam que só tem um fornecedor na região? Se um determinado indivíduo está vendendo a um preço muito abusivo, sabe o que vai acontecer? Ele não vai vender. Você acha que alguém consegue vender a água a $1 bilhão? Não. Não consegue. Você acha que algum indivíduo consegue vender água a $1 bilhão que seja? Vocês acham? Não. Não é possível. Então, vamos começar a entender. O produto, ele continua sendo escasso. Ele continua estando submetido a leis de oferta e demanda. Ele não deixa de fazer parte da economia. Ah, mas é porque ele subiu 600, 700%? Ok, entendo isso. Ah, é porque tá R$ 1.000 a garrafa d'água. Ok, entendo isso. Mas é possível vender a mesma água a $1 milhão? A mesma água é possível vendê-la a $1 milhão? A mesma água é possível vender um pão a R$150 mil? Não. Por que não é possível vendê-la? Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque você trataria isso como patrimônio da pessoa. Isso aqui é um patrimônio da pessoa. Não vou ir ali. Ele efetivamente não está à venda. Porque, por exemplo, um exemplo muito simples. É possível a qualquer indivíduo você chegar nas outras famílias que por acaso têm água e oferecer a elas 20 mil ao invés de 150 mil e elas prontamente aceitariam. Por quê? Porque o dinheiro continua valendo depois disso. Não só depois disso, mas durante o evento. Eu sei que incomoda. Eu sei que isso deixa as pessoas muito tristes. Eu também fico triste com essa tragédia. Mas eu não, por isso, descarto as minhas crianças. Na verdade, eu acredito que elas são ainda mais necessárias nesse caso. É por isso que eu fico chateado. Por isso que eu decidi intervir nesse assunto, mesmo que eu tivesse que deixar de lado os primeiros vídeos do canal, onde eu ia comentar sobre a importância da escola austríaca, onde eu ia construir as gerações da escola austríaca. Mas eu decidi começar o vídeo por onde era mais importante. Começar falando desse controle de preços. Nefasto. Deve ser parado. Não devemos tolerá-lo de forma alguma. Porque tolerá-lo é não identificar que não há como desativar as leis de mercado. E agora, para o quarto argumento. O quarto argumento se refere à nossa capacidade de nos apoiarmos nesse caso. Vamos pensar objetivamente por um segundo. Está cara a água, não está?
O indivíduo subiu o preço da água. Digamos que ele tenha feito isso de forma inescrupulosa. Digamos que você conhece um determinado indivíduo e você sabe que ele fez isso apenas para maltratar os outros. Não tem nada a ver com os custos dele, não tem nada a ver com as expectativas dele em relação à região, não tem nada a ver com a noção de que aquela água mesmo pode ser necessária para ele mesmo, ou seja, ele está ele está se privando de um recurso que poderia ser dedicado a ele mesmo, porque é importante lembrar que o mercadinho que tem essas águas, o dono também pensa, e se eu precisar d'água? Né? Quanto que eu reservarei para a minha família? Não, digamos que ele não esteja fazendo nada disso. Que esse indivíduo esteja querendo ser inescrupuloso. Eu pergunto, esse indivíduo deixa de ser um agente econômico, então? Porque é uma pergunta muito direta. Digamos que um determinado indivíduo de fora vem e compra suas águas. Agora, ele precisa comprar com um preço elevado dos outros fornecedores todos os outros produtos. Aquela economia vai girar? Vai. Os preços que ele pagar efetivamente serão mais altos? Serão. Então, o que vai acontecer? Rapidamente, o consumo desse indivíduo fará com que outros indivíduos alcancem esse recurso. O recurso, ele jamais pode ser visto como algo que não se apoia mutuamente. Se os outros indivíduos ao seu redor fizerem efetivamente isso, e esse indivíduo perder o poder de compra, todos os indivíduos perderão junto o poder de compra. Todos, na mesma proporção. Entender isso é entender, opa, calma aí. Então parece ser o caso que quando esse indivíduo age dessa forma, mesmo que ele seja o mais inescrupuloso dos inescrupulosos, ele está efetivamente em uma situação de calamidade. E o que isso significa? Que tudo que vale para um, vale para os outros. E o Estado, a besta, o Leviatã, impede efetivamente que eu venda para esse cara por 30 vezes mais. Se eu chegar nesse cara que fez isso, você fez isso, você não compra no meu estabelecimento. É isso que aconteceria. Num lugar de bem, essa pessoa não consegue comprar mais recursos. Então, se ela subiu o preço exponencialmente a R$500, beleza, ele tem R$500, mas a quanto ele vai comprar o preço? Qual vai ser o preço para ele? Qual vai ser o poder de compra dele nos outros mercadinhos? Entender isso é entender, não. É aquela velha máxima, para gringo é mais caro, para comerciante inescrupuloso é mais caro. Quanto tempo ele poderia se manter ali, naquele ambiente? Quanto tempo ele poderia se manter na atividade comerciante naquele ambiente? A gente entender isso, a gente entende, opa, mas calma aí, então parece que as formas pelas quais a comunidade possui para atuar em torno dele são muito mais eficazes do que um tabelamento estatal que defina como isso vai acontecer. Pelo contrário, o tabelamento estatal impede que um determinado indivíduo diga não. O tabelamento estatal impede que os indivíduos segreguem. Que eles digam, a sua conduta não foi legítima. É isso que o Estado está fazendo. Impedindo essas pessoas de discordarem. E aí a gente entende. Opa, não, realmente. Todos os incentivos para esse cara continuar sendo um filho da... continuam ali. Então, se a gente entendeu, opa, ele é um agente econômico, ele é inescrupuloso, mas ele não quer perder o poder de compra dele, então ele não vai fazê-lo. Ele vai se manter coerente. Por quê? Para se beneficiar. Mas vocês não conseguem identificar isso. Vocês acreditam veementemente que não prendê-lo em virtude disso é não fazer nada. Então não fazem nada. Isso não pode acontecer. A postura tem que ser uma postura dura com uma pessoa que faça isso. Porque, veja, o fato de eu estar defendendo a possibilidade de fazê-lo legitimamente não significa que eu não acredito que alguém poderia fazê-lo de má fé. Mas significa que, para proteger-os de boa fé, nós precisamos, efetivamente, lidar de forma direta com os de má fé e saber diferenciá-los. É claro que se todos estão vendendo a R$200 e tem um vendendo a R$500 a água, é lógico que esse indivíduo está de má fé. É lógico que esse indivíduo não está considerando suas estruturas econômicas. Então, quando esse indivíduo vier na minha loja, eu não vendo para ele. Então, precisamos, enquanto sociedade, nos unir nesse momento.
Precisamos, enquanto sociedade, dizer não. Precisamos dizer não a todos aqueles que sejam aproveitadores nesse caso. Precisamos, enquanto sociedade, nos ajudarmos uns aos outros. Isso significa doar. Isso significa apoiar. Mas isso também significa entender o poder e o papel das leis econômicas para esses casos. E agora, para o último argumento. E o último e mais importante argumento eu quero que você me ouça. Eu quero que você carregue isso pro resto da sua vida. Eu quero que você guarde o timing desse vídeo e mande para as pessoas 1,5 milhão de vezes. Porque o que eu vou ensinar aqui para você talvez seja uma das lições mais valiosas da sua vida. É com certeza a lição teórica mais importante que eu já aprendi. Inclusive me conectou profundamente ao cristianismo. Profundamente. Não existe teoria desconectada da prática. Aquilo que é verdade na teoria é verdade na prática. Quando eu entendi isso, do ponto de vista cristão, eu passei a entender. Não, mas não é que ele está falando uma coisa para mim, me prescrevendo uma coisa, e ele não acha que eu deveria fazê-lo. Isso é demais. Não é isso. O que se está dizendo é o que se está dizendo. Você, efetivamente, não deve pecar. Vai e não peques. Não é, na prática é bem diferente, a gente sabe, né? Não, isso não existe. Isso não existe com nada. Não existe nenhuma teoria verdadeira que não seja a descrição da prática. Vocês que defenderam o controle de preço o fizeram repetidamente nas mesmas bases. No livro é uma coisa. Na teoria é uma coisa. Na prática é outra. Devem entender que a teoria baseia-se numa descrição. A verdade é o elemento que corresponde à realidade. Quando eu digo que chove, será verdade se de fato chover. Essa verdade, como correspondência, é o elemento que descreve os fatos da vida. Portanto, tudo que é teorizado ou é falsa teoria, ou não serve, ou, caso seja boa teoria, serve também para esse caso, a não ser que se prove que outra teoria explicita o caso. Mas nunca não há teorias para explicitar o caso. Isso que vocês tentam fazer é defenderem-se atrás da dificuldade dos casos difíceis. Isso é covarde. Porque isso coloca pessoas como eu e todos aqueles que estão defendendo o bendito controle de preços nessa situação como vilões. Por quê? Porque eles estão pensando friamente, eles estão pensando friamente apenas na teoria. Eles não estão se importando com as pessoas. E isso não poderia ser mais distante da verdade. As pessoas que defendem o que defendem, apesar das consequências em termos das suas opiniões, defendem porque acreditam que a teoria que usam é verdadeira e porque acreditam que o mundo estará melhor na prática em virtude disso. Toda a diferença de conceitos é uma diferença prática. Se eu digo que algo é mais duro do que outro algo, é porque, ao serem riscadas as duas superfícies, uma criaria efetivamente efeitos na outra. É isso que efetivamente significa ser mais duro. Ao dizer, por exemplo, que alguém é mais rápido do que o outro, eu estou dizendo efetivamente que para percorrer o percurso X, Y, Z, dentro do tempo T, o indivíduo A será mais bem-sucedido que o indivíduo B. Toda a diferença conceitual é uma diferença prática. E todas as diferenças teóricas entre as teorias são diferenças na vida real. E, portanto, não é possível fingir que a teoria da prática está inacessível. É possível decompor ela e ir atrás da verdade dela. Então nós devemos nos perguntar, o mercado é um meio eficaz de alocação? Se sim, não deixou de ser nesse caso. O mercado ele é preferível ao tabelamento de preços? Se sim, não deixou de ser nesse caso. As pessoas são regidas por leis econômicas? Se sim, não deixou de ser nesse caso. A não ser que se prove que se deixou de ser nesse caso. Então isso de não argumentar é traiçoeiro da vossa parte.
Isso de não argumentar precisa ser descartado de hoje para sempre em suas vidas. Teoria não é desconectada da prática. Todos que chamam os outros de sonhadores estão, na verdade, fugindo da obrigação intelectual de revisarem e checarem suas teorias. Elas podem não perceber, mas elas têm grandes teorias sobre as coisas e não conseguem explicitá-las, porque não têm vontade ou capacidade de pensar. Muito obrigado a todos vocês. Eu espero que todos vocês se tornem meus alunos. Eu gostaria de conversar com você que é do Rio Grande do Sul. 1 minuto. Para você, a situação é muito mais difícil. Todos os que estão falando todas essas coisas estão falando, inclusive eu, estão falando essas coisas sem saberem efetivamente o que você está passando. Todas essas discussões, elas são discussões importantes em torno do que o governo pode ou não fazer. O apoio uníssono da direita a uma pauta específica, que já seria uma pauta da esquerda de qualquer forma, leva pessoas à possibilidade de transgredir limites e imporem, por exemplo, uma lei marcial. Imporem, por exemplo, um estado de emergência. Imporem, por exemplo, um controle de preços. É extremamente importante que você entenda que essa disputa que está sendo feita, essa disputa intelectual, ela pode parecer insensível. Ela pode parecer insensível. Mas ela é feita com a intenção de trazer a você o melhor possível. Não faço isso feliz. Na verdade, eu tinha comigo que eu não iria em momento algum falar desse assunto. Eu falei no início da live, na live de sábado, só que o problema é que as coisas vão se desenrolando no debate público e as pessoas tentam conduzir essas coisas da pior forma possível. E isso não pode ser feito. A gente precisa entender que por mais amargos que pareçam os remédios, e eles são remédios amargos, eles são respostas difíceis, é muito melhor dar a resposta difícil agora do que postergar a resposta e essas pessoas não terem o alcance dessas coisas. Nós, enquanto sociedade civil, precisamos ajudá-los. Nós, enquanto pessoas de bem, precisamos ajudá-los. Mas nós não podemos mentir para vocês. Nós não podemos dizer a vocês coisas que vocês gostariam de ouvir, mas que não fossem verdadeiras. Se a ajuda nunca viesse, você preferiria que eu dissesse, com todas as palavras, ela vai sair mais cara do que você imagina. Mas ela vai vir. Ela vai vir e quando as coisas passarem e quando as dores passarem, vocês terão a oportunidade de serem mais felizes. É só isso. Muito obrigado a todos. E nos vemos no próximo vídeo do Escola Austríaca e Filosofia.